só quero tua presença. Hoje não vou te pedir. Guedes aqui para a gente orar por ele. Ele vai ter o mesmo tempo, né, irmãos, que a gente geralmente tem aqui, uns 45 minutos para pregar a palavra. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos a Ti pela vida, Pai, do Teu filho, que está de passagem aqui em Belo Horizonte, lembrou de nós. O Senhor possa usar ele de novo, e de novo, e de novo, para que ele compartilhe a palavra que o Senhor colocou no coração dele, aos nossos corações. Que o Senhor possa, Pai, cuidar da família dele, que ele deixou lá, e que a gente possa, Pai, ser, em nome de Jesus, ouvidos abertos, coração aberto, para aquela palavra que o Senhor há de nos entregar nesses próximos 45 minutos, 50 minutos. Em nome de Jesus, o abençoe com toda sorte de bênçãos, para a glória do seu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Vamos ler a palavra de Deus em Mateus, capítulo de número 21. Mateus, capítulo de número 21. Estou muito feliz de poder estar com vocês mais uma vez nessa casa, que é a casa do nosso Deus, para junto de todos vocês celebrar o nome do Senhor, que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quero louvar a Deus mais uma vez pela vida do pastor Aldeir, é um amigo já de vários anos. Agradecer muito mesmo pela confiança. Muito obrigado pelo privilégio de estar fazendo uso da palavra de Deus. Deus possa continuar abençoando a vida do Senhor, a vida missionária Rosângela, toda a família, todo o corpo de obreiro, toda essa igreja, sempre nos recebe com muita honra e com muito carinho. Muito obrigado mesmo. Mateus capítulo de número 21, verso 1, está escrito assim: quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho. Com ela desprendei-a e trazei-mos. Se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti, humilde e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram jumento e jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-nos assentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvore e espalhavam pelo caminho, e as multidões, tanto as que iam adiante, como as que o seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E você diga amém. Pode tomar seu assento, tendo toda a liberdade para poder continuar adorando a Deus, dando toda a sua atenção à comunicação da palavra do Senhor. O texto que nós lemos é familiar, é um texto conhecido de todos nós, que apresenta para nós a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A narrativa bíblica vai mostrar para nós que Jesus está há cerca de 6 para 7 dias para ser crucificado em Jerusalém. E a gente vai perceber que Jesus está fazendo toda essa movimentação para que ele possa chegar em Jerusalém. E chegar em Jerusalém, ele venha cumprir o propósito do Pai, o desígnio do Pai. Jesus deixou sempre bem claro que ele não veio para fazer a sua vontade, mas ele veio para fazer a vontade do Pai, cumprir o desígnio do Pai. Ele deixou isso esclarecido para os seus seguidores, para os seus discípulos. Então, uma movimentação que Jesus está fazendo para Jerusalém é uma movimentação para que ele possa sangrar, para que ele possa revelar e manifestar o amor de Deus
para todos os seres humanos, como está descrito em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha direito à vida eterna. Quando a gente olha as Sagradas Escrituras, a gente vai perceber que Jesus nunca se movimentou, nunca fez nada por fazer. Tudo que Jesus fazia, ele fazia debaixo de propósito. E em todas as movimentações que Jesus fez, sempre alguém foi alcançado. Vidas eram impactadas. Ora era muita gente que era tocada, outra hora era uma pessoa individual que era alcançada. Porque em todo movimento que Jesus fazia, ele mudava a história e ele mudava situações. E eu tenho uma boa notícia para você. Há uma movimentação de Jesus acontecendo aqui nessa noite, nessa casa. Ela não está acontecendo porque eu comecei a pregar agora, não. Ela já estava acontecendo antes de eu pregar. Eu vim dizer para você que o desejo do meu coração é que você entre nesse movimento. É que você entre no fluxo que Ele está liberando aqui. Porque Ele pode fazer coisas extraordinárias na sua vida. Ele pode fazer coisas extraordinárias na sua família. Todos que entraram na movimentação dEle e exerceram a fé, viveram coisas incríveis para a glória de Deus. Uma coisa interessante dentro desse texto é que tem dois grupos aqui, dentro dessa movimentação que Jesus está fazendo para Jerusalém. Um grupo que está envolvido com Cristo aqui é a multidão. É a multidão que celebra Ele, que entoa uma celebração de uma palavra profética que havia sido liberada, havia sido declarado, e a multidão está celebrando, a multidão está acompanhando Ele, a multidão está lançando ramos, está celebrando a Ele, em concordância com uma palavra que havia sido liberada, uma palavra que havia sido decretada. A Bíblia vai declarar que quando Jesus entra, a Bíblia diz que houve e chamou a atenção de todos, e todos ficaram admirados, questionando e perguntando e dizendo: quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Então esta multidão que o acompanha, e alguém vai declarar e vai dizer assim: esse é Jesus de Nazaré, o profeta. Eles têm uma compreensão de que ele é profeta. Eles até têm uma compreensão que ele é aquele que faz milagres, que ele é aquele que faz maravilhas. A multidão tem uma revelação limitada de quem ele é e o que de fato ele está fazendo. Porque a movimentação que Jesus está fazendo não é uma movimentação que é revelada a todos. A multidão tem uma revelação limitada de quem ele é. Alguém está dizendo, ele é profeta, mas ele é muito mais do que profeta. Ele é o Messias, ele é o Salvador, ele é o Senhor, ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é o Jeová Rafa, ele é o Deus que cura. Ora calabaxéia, oh bendito seja o nome do Senhor. Eles têm uma revelação limitada deles, e essa multidão é uma multidão que oscila, até acompanha, até quer os benefícios, até quer os milagres dele, mas é um povo que oscila. É tanto que oscila que quando é revelado e é manifesto a crucificação dele, esse povo vai abrir a boca. O mesmo povo que está celebrando vai abrir a boca e vai dizer: crucificam, crucificam, crucificam. Porque eles não têm uma revelação completa de quem ele é. O texto vai declarar para nós que Jesus está fazendo essa movimentação para cumprir um propósito de Deus. E você sabe muito bem que cumprir propósito de Deus, cumprir a vontade de Deus, é muitas vezes você carregar dores silenciosas, carregar pesos que ninguém sabe. Sim, pesos que ninguém sabe. A multidão está absorvendo o que ele tem, mas de fato não sabe o que ele está passando por dentro.
porque ele está movendo para Jerusalém. Dentro dessa movimentação, a gente sabe que no Getsemane ele vai suar gotas de sangue por causa do propósito que ele carrega, que é o propósito de gerar salvação para toda a humanidade, para mim, para você. Ele está carregando o peso dos nossos pecados. É tanto que a Bíblia vai dizer que no Getsemane ele soa gotas de sangue. Jesus não está sendo cortado do lado de fora, Jesus está sendo cortado do lado de dentro. Sim, ele está carregando um propósito, ele está fazendo uma vontade de Deus, mas ninguém está vendo o que está acontecendo dentro dele. Porque é possível alguém estar dentro do propósito de Deus, dentro do querer de Deus, dentro da vontade de Deus, ainda ser um instrumento de Deus, ainda através dessa pessoa que serve a Deus, que carrega o propósito de Deus, ele está liberando coisas, liberando o sobrenatural, está orando, está intercedendo, está declarando vitória sobre a vida de alguém, mas muitas vezes você não sabe que essa pessoa está sangrando, não sabe muito a dor que essa pessoa carrega, e a Bíblia declara que Jesus não está expondo isso para todo mundo, ele segue o seu propósito, ele segue o seu destino, porque até mesmo sendo cortado, a gente não pode abandonar a vontade do Deus que fez os céus e que fez a terra. Eu vim declarar em nome de Jesus que não tem peso, não tem carga, ainda que você esteja sendo cortado por dentro, eu declaro que você não vai perder Uramaia, você não vai perder a direção de Calabacheia. Jesus não está deixando ser exposto, não, ele não está deixando ser exposto, ele não está manifestando, porque tem coisas que não vale a pena você expor, tem coisas que você tem que decidir, seguir o seu caminho, seguir o seu destino. Se é Deus que marcou, se é Deus que traçou, ele vai te dar graça para você sustentar, ele vai te dar graça para você prosseguir e viver aquilo que ele determinou para a sua vida. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite, eu sinto a graça de Deus aqui nessa noite. Eu vim dizer, não faltou graça de Deus para Jesus, não faltou favor de Deus sobre Jesus para ele cumprir o propósito. Não faltará sobre mim, não faltará sobre você. Você não vai hesitar, Arabaia, você não vai se abalar, Urabaia, Erecalamaxéria, você vai se manter firme e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu sinto a presença dele aqui. Ele não poderia hesitar, ele não poderia se expor, Oremacalabaxéia, porque toda a humanidade precisava dele. Eu vim declarar que você precisa se manter firme no propósito. Alguém precisa ser abençoado pela sua movimentação, pela sua obediência aos céus. O Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. Não é hora de parar, não é hora de desistir, é tempo de continuar. Uracalabaia, oh, bendito seja o nome do Senhor. Xerebede calabaxarabaia. Isso é tão sério que ele é um instrumento de vitória para a multidão, e a multidão se volta contra ele. E aqui tem uma outra verdade: nem sempre, quando você estiver dentro do desígnio de Deus, dentro da vontade de Deus, o apoio vai permanecer. Na hora que as coisas mudam, é quando eles percebem para onde ele está indo, quando eles percebem para onde ele está caminhando, a comunicação deles muda. Crucificam, crucificam, crucificam. Mas Jesus não mudou, ele permaneceu o mesmo. Eu vim declarar que a atitude de outros não vai influenciar na sua essência. Eu vim declarar que a atitude de outros, Orebaia, não vai mudar quem você é e quem você carrega. Eu estou sentindo a presença de Deus. Eu vim declarar que coisas externas
externas e nem coisas internas, porque ele está sendo cortado por dentro e ele está vendo alguém se voltar contra ele, mas ele permanece no propósito. Alabracantarabarraia. Não gera ódio, ele vai continuar decidido morrer por eles. E essa aqui eu acho lindo e maravilhoso demais, porque Jesus, ele se importa com o vilão e Jesus se importa com a vítima. Se eu fosse você, eu dava glória. Tem gente que acha que Jesus só se importa com a vítima. Não, ele se importa com a vítima, ele se importa com o vilão. Decalabaxé, levanta a sua mão para poder glorificar. Lembra de Jonas? Jonas se sentia vítima e viu o povo de Nínive como vilão. Deus se importava com Jonas, mas Deus também se importava com o povo de Nínive. Isso é sério, né? Lembra os irmãos de José? Deus se importava com José, mas Deus se importava com os irmãos que queriam matar a José. Orabarabaxé. Deus é lindo, o amor de Deus é tremendo demais. Deus ama quem não gosta de mim, quem não gosta de você. Deus ama até quem a gente não gosta. Ô glória. Você pode levantar a mão para glorificar pelo amor dele? Eu declaro, você não vai perder a essência. Eu declaro que você vai permanecer guiado pelo Senhor, pelo Deus Todo-Poderoso. Eu declaro que quando as pessoas mudarem, você não vai mudar. Porque pessoas mudam, situações mudam, mas a sua decisão, a sua identidade em Deus, dentro do propósito, você tem que permanecer sendo a mesma pessoa. Lembra de Paulo em Atos, capítulo de número 28? Quando ele chega com a tripulação, receberam com muita humanidade, mas quando ele recebeu o ataque da serpente, já começaram, a circunstância mudou, e as pessoas começaram a mudar e dizer: esse homem escapou aí de Netuno, Deus do mar, porque para eles Netuno, o mar era um Deus. Ele escapou de Netuno, o Deus do mar. Aí vai dizer, e agora não vai escapar do Deus da justiça. Oh, aleluia. Mas a Bíblia diz que Paulo não abre a boca para defender, aleluia. Paulo não se volta contra eles. Paulo em silêncio mantém a essência. Bendito seja o nome do Senhor, porque tem coisas que não vale a pena você dar resposta. Oh glória, o tempo que você perder para dar resposta, você perde aquilo que você tem que fazer. Paulo continuou em movimento, em silêncio, lançou, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Ele lançou a serpente no fogo e ela morreu para a glória e para louvor do nome do Senhor. Eu vim declarar em nome de Jesus, quando a circunstância mudar, quando pessoas mudar, mesmo em silêncio, você vai permanecer em movimento. Cadê o povo do movimento dos céus aqui? Isso, levanta a sua mão e glorifica e exalte ao nome daquele que vive. Glória a Deus, glória a Deus. Ficou um grupo menor com ele. A tendência é que a gente quer o grupo maior apoiando a gente, a multidão. Mas ficou um grupo menor. E esse grupo que ficou com ele não tem uma revelação limitada, tem uma revelação completa. Porque só vai ficar com você até o fim quem sabe quem você é de verdade e o propósito que você carrega. E muitas vezes, para cumprir o propósito de Deus, Deus vai nos anular de ter a multidão nos apoiando, mas vai ter um grupo leal do nosso lado. Se eu fosse você, eu levantava a mão para dar glória, porque há um Deus que orebaia, ainda que alguém mude, alguém se ausente, Deus levanta sempre alguém para caminhar conosco no propósito. Há muitas movimentações aqui, mas eu quero destacar aqui no verso de número 4. O verso de número 4 do capítulo de número 21 diz assim: e todas essas coisas foram feitas para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. E todas essas coisas foram feitas para que pudesse cumprir o que foi dito pelo profeta. O texto está dizendo que toda movimentação que Jesus está fazendo, Ele está fazendo porque tinha uma palavra liberada. Ele está falando porque tinha uma profecia liberada. E essa profecia está em Zacarias, capítulo de número 9. Verso número 9. Cerca de 500 anos antes de Jesus nascer, havia uma palavra liberada. E essa palavra não foi só uma palavra liberada, ela se tornou uma palavra escrita. Orabacalabaxéia.
E o texto diz que Jesus está fazendo todas essas coisas para que se cumprisse uma palavra que foi liberada. Eu vim declarar para você que nós servimos um Deus que zela pelo cumprimento da sua palavra. Vou repetir, nós temos um Deus que vela pelo cumprimento da sua palavra. Disse Jesus: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de se passar. Você já parou para pensar o poder que é, a força que é, a eficácia que é uma palavra liberada da boca de Deus? Nada se compara a uma palavra liberada da boca de Deus. Você já parou para pensar o peso? Você já parou para pensar o poder da palavra? Nada se iguala ao poder da palavra liberada da boca de Deus. O livro do profeta Isaías declara que a palavra que Deus libera, ela não voltará vazia. Hebreus capítulo 4, verso número 12, diz que a palavra é viva, aleluia, ela é eficaz, ela é penetrante, ou mais cortante que uma espada de 2 gumes, ela é apta, ora baixando a Arábia, para discernir, orebaraia, as intenções. Eu sinto a presença do Senhor, da nossa mente, do nosso coração, arabarabaia, e ela é apta para ir até a divisão da alma e da medula. Hebreus capítulo 4, verso 3 diz que a palavra é tão poderosa que não tem criatura encoberta diante dele. Se eu fosse você, eu glorificava, porque a palavra não, a sua situação não está oculta, de Calabaxé. É por isso que você pode estar passando a situação que for, quando você abre este livro, de Calabaxé, antes de você ler este livro, é esse livro que te lê, de Calabaxé, e a palavra vem em direção à tua luta, a palavra vem em direção à tua situação, porque ela é viva, ela é eficaz. Xerebaia, Urimicanta Labaxéia, disse Jesus, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. 2 Coríntios 13:8 diz o apóstolo Paulo: não podemos nada contra a verdade, senão pela verdade. Paulo está dizendo assim: só tem 2 grupos de pessoas, aquele que está do lado da palavra e aquele que está contra a palavra. E Paulo está dizendo: seja inteligente, que contra a palavra não tem resistência. Não, vou repetir, seja inteligente, fica do lado da palavra, porque contra a palavra não tem resistência que prevalece. Já tem alguém levantando a mão para poder glorificar. Uribi canta lá baixar. Não tem resistência que vai impedir o poder da palavra que é liberado sobre mim, que é liberado sobre você. João capítulo 14 disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por intermédio de mim. Apocalipse capítulo 19, verso número 13, diz que Jesus se chama a palavra de Deus. Xerebaia, a palavra de Deus. Há um louvor que foi lançado recentemente, e o título do louvor, o nome do louvor é Uma Palavra Liberada. E uma parte do louvor diz assim: uma palavra liberada da boca de Deus pode mudar destinos. Uma palavra liberada da boca de Deus pode mudar história. Já tem alguém levantando a mão. Uma palavra liberada da boca de Deus pode liberar o impossível. Uma palavra liberada da boca de Deus pode ressuscitar os mortos. Uma palavra liberada da boca de Deus pode curar a enfermidade nessa noite. Uma palavra liberada da boca de Deus pode levantar os caídos. Uma palavra liberada da boca de Deus pode fazer os demônios cair por terra. Urabacantarabachanda, erebede calabachuri me calabahaya. Hebreus capítulo 1, verso 1 diz assim: Deus outrora falou aos pais pelos profetas de várias maneiras, mas agora fala pelo Filho, fala pela palavra.
E Hebreus capítulo 1, verso 1, está conectado com João capítulo 1. E está conectado com Gênesis capítulo de número 1. Porque Hebreus 1 diz Deus, aleluia. João capítulo 1 diz Deus, no princípio, era o verbo, a palavra. A palavra era Deus. A palavra estava com Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele. Sem Ele nada do que existe existiria. É João capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne, aleluia. E a palavra se fez carne. E a palavra se materializou e habitou entre nós, e nós vimos a glória do unigênito. Até alguém crendo nessa palavra. E o verbo se fez carne e a palavra se materializou. Até alguém recebendo a palavra. Eu vim declarar que a palavra liberada sobre a sua vida vai se materializar, vai tomar forma. Uribicanta labacheia. Eu declaro, o verbo vai virar caia, tcheia. O verbo vai tomar carne. Acredita. Tudo que Deus falou para você, para sua família, para o seu ministério, para todas as áreas da sua vida, vai se materializar. Deus vai fazer acontecer. Deus é fiel. Ele vai fazer acontecer. Choramanda lavache, que até que vassaia. Eu sinto a presença dele aqui. Hebreus capítulo de número 11, verso de número 3. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Verso de número 4. E ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Sim, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Gênesis capítulo de número 1, verso 1. Deus no princípio criou os céus e a terra. Deus no princípio criou os céus e a terra. Não diz anjos, diz Deus. Oh, eu vim declarar para você, o nosso Deus é um Deus sozinho. Por isso que ele diz, antes que houvesse dia, eu sou. E não há Deus fora de mim. Oh glória. Todos os outros deuses não são deuses, são pseudos deuses, porque Deus é Deus sozinho. Será que você pode glorificar o Deus que é Deus sozinho? Você pode glorificar que não existe outro Deus como o seu Deus? No princípio Deus. Se eu fosse você eu dava glória. Ele até usa anjo de calabacheia, ele até usa profeta, ele usa pastor, ele usa quem canta, mas lá no princípio é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Se eu fosse você eu dava glória. É um privilégio ele me usar, é um privilégio ele te usar, mas ele não depende de mim, ele não depende de você. Irmão, tudo que ele criou sem mim, ele criou sem você. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Tolice alguém achar que Deus uribicanta lá para fazer alguma coisa depende dele. Não, Deus é Deus sozinho. Uribicanta lá vassarabaia. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. A definição de todos os teólogos entendidos, estudiosos, é que tem um caos. E de fato tem um caos. Eu já tentei definir isso. Uma coisa sem forma, vazio, escuro. Deu um nó na minha cabeça, porque não dá para definir uma coisa sem forma, uma coisa vazia e escuro. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então a definição é que no princípio tinha um caos, mas João capítulo 1 diz que a palavra estava lá. Se eu fosse você eu dava glória. Tinha um caos, mas a palavra estava lá. O caos me muda, o caos te muda, o caos nos abala, mas o caos não abala o nosso Deus. Pode ser o
caos que for, pode ser a luta que for, pode ser o problema que for, a palavra continua sendo a palavra. Não sei se você está entendendo. Eu vim declarar que a palavra continua sendo palavra. Se tiver a terceira guerra mundial, se tiver o que for, se tiver quem quer que seja, a palavra continua sendo a palavra. Será que você pode levantar a mão por alguns segundos e glorificar porque a palavra permanece intacta? A palavra é imutável, a palavra é palavra, a palavra é palavra, a 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 palavra. Só que quando o caos chega, a nossa tendência é olhar para o caos, é focar no caos. Mas o texto deixa bem claro que a gente não deve focar no caos, porque o Espírito de Deus não está movendo aonde tem treva, não, Ele está movendo sobre as águas. Tinha um caos, mas tinha água. Se você ficar ligado, sempre tem alguma coisa que você pode focar. O Espírito de Deus está focado nas águas, xerebecaia. O que Jesus falou para o pastor de uma das igrejas, que agora me fugiu a memória? Ele diz para um dos pastores, em Apocalipse assim: fortalece os que restaram, fortalece os que ficaram. Era Jesus assim: você está preocupado com o que foi? Fortaleça os que ficaram. Na multiplicação dos pães e do peixe, Jesus não focou no que estava faltando. Jesus, tem alguém que tem alguma coisa para poder dar aí? Eu vou trabalhar com o que tem. Decalabaxéia. Eu não sei qual é o caos, eu não sei quais as perdas que você tem, mas se você dá uma olhadinha, sempre vai ter alguma coisa para você poder focar. Você lembra que quando Jesus, na multiplicação também dos pães e do peixe, era deserto, diz a Bíblia, Decalabaxéia. Jesus manda eles assentar na grama, Decalabaxéia. É deserto, mas tinha grama, Decalabaxéia. Então Jesus está dizendo assim: foca na grama, é deserto, mas tem vida aí, Decalabaxéia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, Decalabaxéia. Deus sempre vai deixar algo para você focar naquilo que existe. Então o céu está dizendo para mim, para você: trabalha com aquilo que restou, trabalha com aquilo que ficou, porque ora maia, o Espírito de Deus está movimentando sobre as águas. Eu vim dizer para você: é aonde tem um movimento do Espírito, sempre tem uma palavra profética para ser liberada. Vou repetir: sempre que tem um movimento do Espírito, tem uma palavra profética para ser liberada. Eu não sei se você percebeu, todo culto aqui no louvor tinha e tem uma movimentação profética aqui do Espírito de Deus. É porque Deus tem uma palavra profética para liberar. Para todo o caos, para toda a luta, para toda a prova que você enfrentar, Deus já tem uma palavra para poder liberar. Para cada peleja, para qualquer coisa que você precisar, Deus já tem uma palavra liberada para você, para a sua situação. Isaías 46, verso 10, Deus diz assim: eu determino o futuro desde o princípio. Outra versão diz: eu determino o fim desde o princípio. Se eu fosse você, eu glorificava. Deus não vai determinar o meu futuro, não vai determinar o seu futuro, Ele já determinou. Levanta a mão para dar glória. Ele já determinou, é só questão de tempo para poder se manifestar. O cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, Decalabaxéia, Uribica. Aonde que manifestou? Na cruz, mas já tinha sido morto desde a fundação do mundo. Eu não sei se você crê nessa palavra. Quando Jeremias está querendo se esquivar e fugir, Deus deixa esclarecer uma coisa: Jeremias, antes de você ser formado dentro da tua mãe, eu te santifiquei, Decalabaxéia, eu te conheci e já tinha uma palavra profética sobre você. Não tem como você fugir, não tem como você esquivar. Eu já disse que você vai ser profeta, Decalabaxéia. Se você não sabe falar, Jeremias, eu já determinei que você vai ser profeta. Eu vou colocar minhas palavras na sua boca. O que eu determinei sobre a tua vida vai acontecer. Já tem uma palavra liberada para a sua situação. Quando nós lemos as Sagradas Escrituras, nós vemos um homem que está tendo uma luta terrível com seu filho. Tem uma caça de demônios, ele traz para os discípulos. Os discípulos não conseguem expulsar. Somente Jesus manda aquela caça de demônios, porque ele só sai com jejum e com oração. E a problemática é grande. Jesus pergunta: desde quando isso acontece? Desde pequeno. E o pai vai dizer que é um espírito mudo. E Jesus vai falar: não, o problema aí é maior. Não é só mudo, é mudo e surdo. Quando nós falamos de mudo e de surdo, a gente fala de comunicação.
Então tinha uma ação dos demônios interrompendo uma comunicação dentro de uma casa, dentro de uma família. Eu vim te dar um alerta, fica ligado, o diabo trabalha para roubar a comunicação no meu casamento, no seu casamento, na sua família, na igreja de Calabaxéia. Mas eu vim declarar, se o inimigo interrompeu alguma comunicação na vida de alguém aqui, eu vim declarar de Calabaxéia que todo espírito que rouba a comunicação vai ser quebrada para a glória de Deus. Porque com a boca você fala, você dá, de Calabaxéia, com o ouvido você ouve, de Calabaxéia, Urimi canta, porque a comunicação é uma mão de via dupla, de Calabaxéia, você dá e você recebe e você dá, Urimi Calabaxéia. Eu vim declarar que o diabo não vai neutralizar, não vai neutralizar a sua comunicação, de Calabaxéia. Eu declaro que você vai estar aberto para receber e você vai estar aberto para dar, de Calabaxúria, Urimi canta. As grandes coisas acontecem, os grandes empresários fazem negócios com palavras, se sentam na mesa, nas redes sociais, oh glória a Deus, através das redes sociais, faz reuniões, acontece pela palavra. Tudo que Deus criou é pela palavra, é pela comunicação. Eu vim declarar que o diabo não vai roubar a comunicação da nossa casa, do nosso ministério, da nossa igreja, de Calabaxandará. Eu declaro que todo espírito que trabalha para dificultar, eu declaro que ele caia por terra nesta noite, porque tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para ser liberada, tem muita coisa para ser recebida do que Taravaia, e aquele pai luta, só que aquele pai é um pai presente. Ele diz: olha, o demônio pega meu filho e joga, escuma, joga no fogo, joga na água, joga no fogo, joga na água. Só que ele é um pai presente. O filho está endemoniado, mas ele não desiste do filho, porque você acha quem é que entra na água, quem é que entra no fogo? É ele, de Calabaxéia, Urimi canta. Eu declaro que você não vai se ausentar da sua família, eu declaro que você não vai se ausentar dos seus filhos, eu declaro que você não vai desistir. Se o diabo jogar no fogo, a gente entra no fogo. Para salvar alguém no fogo tem que ter preparação, para salvar alguém na água tem que ter preparação, de Calabaxéia. E como esse homem sem preparação, ele consegue entrar, consegue sair, e o diabo não mata o filho dele. O filho dele vive uma libertação, o filho dele vive um milagre. Eu vim declarar que toda a sua movimentação e a minha movimentação, o pai e o filho é sobrevivente, porque na causa de salvar alguém no fogo e salvar alguém na água, pode morrer afogado e pode queimar junto, de Calabaxéia, morrer queimado junto. Quanta gente que foi salvar alguém e morreu afogado, de Calabaxéia, mas aquele pai saía ileso, de Calabaxéia. Se eu fosse você, eu dava glória. Está debaixo de muito ataque, mas é sobrevivente. E por que eles são sobreviventes? É porque tinha uma palavra. Todo o movimento dele estava baseado na palavra. Está onde o pregador Isaías 43, verso número 2: se passares pelas águas, elas não te submergerão. Se passares pelo fogo, chama nenhuma arderá em ti. Tem alguém crendo nessa palavra? Se você crê, fica de pé, 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 Eremácia. Se você puder segurar na mão de alguém, segura. Tchuramaia, Tchuramacantalabaxéria, Urabadacalabaxéria, Lavaia. Eu estou sentindo o poder da palavra aqui. Eu estou ouvindo barulho do sobrevivente aqui. Eu estou ouvindo barulho de gente que passou tanta luta. Era para o casamento ter acabado, era para a família ter acabado, era para você ter desistido, estar desistenciado. Mas por que você não parou? Porque você sobreviveu? Porque você estava movendo debaixo de uma palavra que foi liberada. Meu Deus do céu, Alamaia, Urimi canta, Alabaxéia. O fogo não me mata, a água não te mata, os demônios não nos matam, porque tem uma palavra liberada sobre a minha vida. Essa igreja está de pé. Se eu fosse você, eu dava glória. A quarta igreja presbiteriana renovada em Contagem está de pé porque está debaixo de uma palavra. Eu preguei até aqui para dizer para você que há um movimento de Deus. O Senhor está movimentando todas as coisas para cumprir as palavras que foi liberada sobre você, sobre a sua casa, sobre essa igreja. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Urimi canta, Alabaxéia. Você tem que andar na terra apesar da luta e dizer: eu tenho uma palavra liberada da boca de Deus. Eu estou em movimento, eu estou na igreja, eu estou na fé, eu estou no ministério, eu estou no meu casamento, eu estou nesse negócio, eu estou nessa empresa, porque eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra.
Opa, tô vendo o poder da palavra aí, ó. Tô vendo o poder da palavra aí, ó. Uramanda lava xandaraia, erebede calaçaia, erebede calabaixa. Continue se movimentando na palavra. Entra na água, entra no fogo. Vai chegar a libertação total. O diabo não vai matar ninguém da minha casa. O diabo não vai matar ninguém da nossa casa. Eu tenho uma palavra. Eu estou movimentando na palavra. Eu estou firme na palavra. Eu estou acreditando na palavra. Eu estou confiado na palavra. Tem alguém crendo na palavra? Diga para a pessoa que está do teu lado. Diga para ela: eu creio na palavra de Deus na sua vida. Diga: eu creio na palavra de Deus sobre a sua casa. Diga: eu creio. Diga: vai acontecer. Diga: você tem uma palavra. Uramanda calachúria, erebede calavassaia, erebede calabacheia. Tem uma profecia para Jesus? Tem. Tem uma profecia para Jesus? Tem. Não precisa que alguém tenha consciência da palavra dele, do poder dele, da glória dele. Tem alguém na sua casa que não tenha consciência, não tenha compreensão, mas ele solta a palavra. Por isso que ele diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Ele solta a palavra, ele libera a palavra. Erebede cavachanda, eu estou sentindo a força da palavra aqui. Eu estou sentindo a presença da palavra. Os animais estão presos. Os animais estão presos. E daí? Pode ser a situação complicada. O que vai prevalecer não é a sua situação. Os animais estão amarrados, mas tem uma palavra. Não é a sua situação que prevalece, é a palavra. Eu não sei qual a luta, eu não sei qual é a doença, eu não sei qual é a porta fechada. Eu vim dizer que a palavra é maior do que o seu fato. A palavra é maior do que o seu momento. A badaracia, a badassúpia, a do que terra. Se tem alguém que crê na palavra, eu vou te dar um minuto para glorificar. Vai, 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 creia, 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 creia. Deus, eu prego a sua palavra, porque eu creio na tua palavra. Ativa a fé dos meus irmãos para continuar acreditando na tua palavra. Naramanchoi Mazia. A igreja não se move por vista, ela se move por fé. E fé pela palavra. É pela palavra. A circunstância vai mudar. Eu declaro curas aqui nessa noite. Eu declaro manifestação do teu poder em famílias, na vida de familiares aqui, pelo poder da tua palavra. Eu declaro a tua graça e o poder da tua palavra. Eu declaro a tua palavra entrando em situações improváveis aqui nessa noite. Eu declaro eu declaro abertura de acessos. Eu declaro salvação. Eu declaro poder da tua palavra. Eu declaro eu estou liberando a tua palavra. Eu creio nela, Senhor. Libera o teu poder na tua palavra. Meu Deus, vai destronando toda ação de principado, potestade, hoste espiritual da maldade, pelo poder da palavra. Senhor, vai enviando providência. Ele canta na baixé para esse irmão, para essa irmã. Senhor, libera, muda a situação, muda a situação, muda a situação, muda a situação, pelo poder da palavra. Eu declaro vitória pela palavra. Eu creio na vitória pela palavra, porque 1 Coríntios 15:57 diz: graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo pela palavra. Quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei.
tua palavra, Jesus. Aleluia.